E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre o MOL11, um fundo de shops que um inscrito deixou aí nos comentários pra gente analisar. Então vamos ver como é que tá o fundo. Mas antes, todo mundo tem aquele amigo que você sabe que ou tá querendo começar a investir, ou já investe há um tempo, ou te ensinou a investir. Todo mundo tem esse amigo. Ah, eu não tenho esse amigo. Certeza que você tem um conhecido aí, que se você abrir o seu WhatsApp, você vai encontrar o número dele aí, vai ver a foto de perfil dele, que faz algum tempo que você já não fala com ele, mas com certeza você vai ter alguma pessoa nesse gênero aí na tua lista de contatos. Então todo mundo tem esse amigo. E aí eu quero fazer um acordo contigo. Se você gostar da nossa análise aqui, você fica até o final. Você não sai desse vídeo enquanto ele não acabar, enquanto o YouTube estiver te recomendando outro vídeo. Se você não gostar, aí pode sair a qualquer momento. Mas se você gostar, você fica até o final que eu tenho uma mensagem pra você lá no finalzinho do vídeo, eu tenho uma mensagem pra você. Fechou? Então, acordo feito aqui, confio na tua palavra, vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Tô te esperando lá no final do vídeo, hein? Aqui no relatório do mês de outubro do fundo, né? O MOL11, um ponto que eu já queria começar falando de cara aqui, tá muito descontado, né? 20% abaixo do VP. E muitos fundos imobiliários estão muito descontados, né? Inclusive hoje eu tava dando uma analisadinha nos comentários dos vídeos, dos reels, dos shorts, e todo mundo falando, tô comprando esse fundo, tá muito barato, tá caindo, eu tô rindo de orelha a orelha, tô comprando como nunca antes, né? Então todos os fundos estão muito baratos e o MOL11 não fugiu a regra, né? Não é uma exceção aqui, então tá bem barato o fundo. Só que, né, se a gente pegar aí a base pra gente medir, a gente só tem hoje 5 fundos imobiliários de shoppings praticamente. E alguns deles já tem alguns problemas, né? Então acaba que a gente fica um pouco limitado, né? Eu já queria deixar isso de cara aqui para você conhecer a nossa indústria de fundos imobiliários de shopping, que é bem pequena, né? A gente tem o XPML, o VISC11, HSML, MAL11 e HGBS. Só isso. Os outros fundos aí ou são muito pouco líquidos, ou tem poucos cotistas, ou não tem meio bilhão de patrimônio e são fundos pequenos ainda que são mais ou menos, né? Então de fundos, realmente de fundos de shopping, a gente tem esses 5. Só que o XPML, tem um vídeo aqui no card, eu vou deixar pra você assistir. Ele tem alguns defeitozinhos ali, mas é um fundo muito bom, né? A gente já vai fazer a comparação entre ele, o MOL11 e o XPML. O VISC11 é Vinci, então acaba tendo essa dor de cabeça também da gestora. E aí tem o HSML que a gente ainda não analisou aqui, mas é um fundo aí que ele fica nessa nuance, né? E o HGBS também fica nessa nuance pô, será que é o fundo bom? Será que não é? Então a gente tem esses 5 fundos e acaba que 2 deles, o VISC11 e o XPML, tem alguns problemas, o MOL11 ele fica ali no neutro, né? Então vamos dar uma analisada como é que tá o fundo. Já de cara aqui, né? O dividend yield dele tá em 10%, mesmo com a cota amassada, enquanto o do XPML tá em 11 e o dos outros fundos aqui tá em 12, né? Então é interessante comentar sobre isso. E aí ele tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e meio, o valor de mercado de 1 bilhão e 300, caso dessa amassadinha aí, né? Distribuindo 0,78 por cota, já distribuiu mais, agora nos últimos 2, 3 meses vem abaixando. Ele tem 128 mil metros quadrados de área própria, né, de shopping. São 14 shoppings que totalizam 128 mil metros quadrados, uma ocupação de 95, então tá tranquilo pro fundo. A cota, né, nesse valor que ela está sendo negociada, seria como comprar o metro quadrado desses imóveis, desses shoppings, por 9 mil reais, 9.500. Não tá muito caro, né, tá na média aí de mercado. E ele tem uma reserva acumulada de 0,4. Né, então quase nada, praticamente nulo. E aí interessante a gente comentar, 2 shoppings do fundo, eles têm uma renda mínima garantida. É 18% da ABL, são 2 shoppings do fundo, a gente já comenta sobre eles. Eles têm uma renda mínima garantida, né? E a gente também tá falando de uma alavancagem baixa, né? A gente tá falando de uma alavancagem aí de mais ou menos 6%, de frente do XPML, que já tá com a alavancagem bem alta aí, né? Tá fazendo emissão para poder pagar essa alavancagem. Eu falei isso no vídeo, inclusive, e veio a acontecer de fato, né? Foi interessante ver esse ponto se tornando real na frente dos meus olhos, né? E aí, falando de cenário macroeconômico aqui pro fundo, a gente tem que lembrar que, como a gente tá falando de shopping, a gente tá falando de varejo, né? E o varejo, ele tem momentos muito bons agora no final do ano. Tanto novembro, que tem a Black Friday, tanto dezembro, que tem Natal, tem ali o final do ano, Ano Novo, e janeiro também, que acaba pegando essa parte do Ano Novo, e, pô, todo mundo recebendo o 13º, todo mundo de férias ali, quer curtir o shopping e tal, então acaba tendo um resultado bem mais interessante nesses 3 meses, né? Novembro, dezembro e janeiro. Então o fundo agora teve um resultado bom já em outubro, e provavelmente em novembro e dezembro e janeiro vai ter um resultado também melhor. A gente já comentou sobre isso, mas é um bom motivo aí, se você, né, tá interessado no fundo e tal, é um motivo que vai fazer ele provavelmente ter ganhos maiores nesses últimos meses agora do ano e no primeiro mês do ano. E qual que é o fundo que tem essa renda mínima garantida, né? É porque 20% do portfólio com renda mínima garantida para você que não sabe, é basicamente o fundo, o vendedor que vendeu o shopping, o imóvel para o fundo, ele vai fazer um contrato dizendo, olha, se esse imóvel não te der um dividendo, né, um cap rate aí de X%, eu tiro do meu bolso e pago o seu. Só que o vendedor não é burro de fazer esse contrato
de graça. Eu vou te pagar, sendo que o risco é teu, pô. O risco do imóvel não performar é teu. Você que tá gerindo ele, você que se vira. Então, o que o fundo imobiliário faz? Ele paga esse valor de diferença para o vendedor. E aí o vendedor, ele acaba ficando com esse dinheiro a mais, né? Que ele vai distribuindo para o fundo caso o ativo não performe. Porque é uma forma do fundo conseguir uma estabilidade de dividendos, só que ao mesmo tempo é uma ferramenta que eles usam aí que acaba gerando, na 99% dos casos, um prejuízo, né, uma rentabilidade pior do que poderia ser para os investidores. Mas é tudo isso para não ter dor de cabeça e o pessoal não ficar vendendo. Nossa, o dividendo do fundo caiu, vamos vender. E aí o gestor ele opta por ter esse prejuízo para poder não ter essa dor de cabeça, né? Então, ponto interessante sobre a renda mínima garantida. E aí quais são os ativos? É o Shopping Parque Lagos e o Shopping Parque Sul, né? O Parque Sul, inclusive, ele está em maturação, então não é um shopping que está 100% completo, 100% operacional. E aí, qual que é a renda mínima garantida aqui? 8% sobre o capital investido corrigido por IPCA e vai acabar em dezembro. Então, tem o PVBI 11, se você não sabe o caso do PVBI 11, boa parte da renda dele era através de renda mínima garantida. Essa renda mínima garantida acabando, o fundo deixou, né, de receber, está deixando de receber esse dinheiro, ou seja, provavelmente vai cair muito dividendo, né? O fundo não conseguiu completar a rentabilidade do imóvel sozinho e está dependendo do dinheiro que o vendedor está dando para ele de volta. Então, a renda mínima garantida ele tem esses pontos. Só que aqui o imóvel está performando bem, o vendedor acaba não tendo que dar nada para o fundo, a gente já comenta um pouco mais sobre isso. Então, nesse caso aqui, a renda mínima garantida, mesmo acabando em dezembro de 24, acredito eu que não seja um dos maiores problemas, como é no caso do PVBI 11, né? E aí a gente tem o Parque Sul, como eu já comentei pra vocês. E aí nesse mês de outubro aqui, né, falando de vendas, as vendas aumentaram em 42%. Só que a métrica certa de a gente analisar aqui é as vendas totais sobre metros quadrados. Por quê? Porque a gente tá falando que o fundo imobiliário, nesse meio tempo aí, ele comprou novos shoppings. E é claro que se antes, em 2023, não tinha um shopping e agora tem mais um shopping, esse shopping vai gerar mais retorno do que antes. Então a gente tem que dividir tudo isso pela metragem quadrada. E aí, falando de metros quadrados, mesmo assim, a gente teve um aumento de 13% nas vendas, né? E as vendas dos lojistas. E aí, por que isso é interessante pro fundo? Porque, primeiro que os inquilinos estão tendo mais lucro, tendo mais receita, então isso é interessante. E também porque o shopping ele tem diversas formas de lucrar, né? A gente já vai comentar algumas delas aqui. Eu já postei um shorts falando sobre isso, um reels falando sobre isso. Então, tem bastante conteúdo de shoppings aqui no canal. Mas uma forma deles também de lucrar é participando diretamente do lucro dos lojistas. Então, se os lojistas estão vendendo mais, é mais lucro para o fundo, né? Interessante falar sobre isso, muita gente não sabe. E aí, falando de NOI, né? O que é o NOI? É o Net Operating Income, que é basicamente a receita. A receita dos imóveis do fundo cresceram em 35%, só que, né, se a gente dividir pelo metro quadrado, 7%. Então, o fundo está conseguindo aumentar tanto as vendas como a receita, né, do fundo. Isso é interessante por um lado, mas a gente tem que lembrar também que uma parte desse crescimento é reposição de inflação, né? É basicamente reflação de reposição da inflação, né? Vacância, o fundo tem 5% de vacância, a gente já comentou sobre isso, então tá bem tranquilo. E aí, quando ele faz essas análises aqui de vendas de NOI, ele não considera o Shopping Parque Sul, justamente porque é um ativo que tá em maturação ainda, não tá 100% alugado, não tá 100% pronto para operar na máxima performance. Então, o Parque Sul aí ele ainda é um bebê aqui, né? Dentro dos outros shoppings aqui do fundo. E aí, em outubro de 24, a performance dos dois ativos, né, que é o Shopping Parque Sul, o Shopping Lagos, né, aqui em cima, a Parque Lagos, a gente tá falando que eles tiveram uma performance maior do que 8%. Então acaba que o vendedor não teve que pagar nada, né, não teve que implementar essa renda porque eles tiveram um desempenho esperado. Então, nesse caso aqui, significa que foi um prejuízo para o investidor do MOL 11. Por quê? O fundo ele pagou mais caro para o vendedor, para algo que ele no final das contas não está utilizando. Então, tem esse ponto. E aí, em 99% dos casos, como eu comentei, acaba sendo realmente um prejuízo para o fundo, né? Então, é interessante comentar sobre isso, sobre a renda mínima garantida. Muitas pessoas acham interessante isso, eu acho que é um mecanismo que acaba gerando um prejuízo invisível para a maioria das pessoas, né? Dentro dos fundos, né? Tudo isso para manter a estabilidade do dividendo. E aí, falando sobre as receitas financeiras, a receita imobiliária dele segue estável, só que falando de receitas financeiras, o que é essas receitas financeiras, né? Se ele é um fundo de shoppings, de onde que vem essas receitas financeiras? O fundo, ele tem tanto títulos públicos, então é o caixa dele, que é a receita desse caixa é uma receita financeira, mas também uma receita de um fundo imobiliário. Qual fundo imobiliário é esse, né? Se a gente pegar um informe trimestral aqui, a gente consegue ver que esse shopping, calma aí, esse aqui é o anual, esse aqui é o mensal, esse aqui é o trimestral. A gente tem
tem aqui que ele tem um fundo imobiliário, na verdade dois, né? Tem o VISC e o BTML. E o que é o BTML? É um fundo imobiliário que foi estruturado através do BTG pelo próprio Mall 11 para comprar o portfólio do Barra Malls, né? O shopping Barra Malls. E aí ele comprou esses imóveis aí através desse fundo. Então, toda a receita que esses imóveis geram vão para esse fundo imobiliário, que tem como único e exclusivo cotista o Mall 11. E aí, o Mall 11 considera a receita desse shopping como uma receita financeira. Então eu acharia interessante ele considerar isso como uma receita operacional imobiliária, colocar aqui certinho uma nota explicativa, né? Explicando, olha, o tanto que a gente rendeu em caixa foi isso, e o tanto que a gente rendeu nesse fundo imobiliário aqui, que no final das contas é um shopping, foi isso, né? Porque aqui acaba parecendo que ele tem muito valor em caixa, ou de onde que tá saindo esse dinheiro, né? Sendo que na realidade tá saindo realmente de um imóvel, né? No final das contas. Claro que através de um fundo imobiliário, mas no final das contas é através de um imóvel, então eu acho interessante ele ter isso aqui comentando na DRE dele, né? Aí a gente tá falando de dividendo que caiu aí nos últimos meses um pouquinho, né? E o fundo tá ligeiramente distribuindo mais esse ano do que ele teve de resultado. Então tá distribuindo mais do que teve de resultado. Então ele começou o ano com 5 milhões em reserva e terminou agora o ano com nem 500 mil direito, né? E aí a gente tem uma reserva quase nula aqui. E aí falando sobre os ativos do fundo, né? A gente tem o Madureira Shopping, o Maceió Shopping, o Boulevard Shopping, o Barra Malls e o Shopping Parque Lagos e o Shopping Parque Sul, né? Tem os outros aí também, como você pode ver, mas esses são os principais. E aí, se a gente for parar para analisar portfólio, a gente, cara, não tem competição com o XPML. Não tem competição com o XPML. Até porque o XPML é um fundo de 6 bilhões, com a gestora, querendo ou não, é a XP, enquanto uma 11, a gestora é a Genial e tem 1,5 bilhão, né? Então é uma competição desleal, até você comentar sobre isso, mas se você está procurando investir num bom portfólio de shoppings, a resposta não tem como vir outro fundo imobiliário sem ser o XPML. Até porque isso aqui é botar um chihuahua pra brigar com um Rottweiler, né? Não tem comparação. É botar um gato pra brigar com um tigre. Não tem comparação. É um fundo muito maior. Então acaba que o portfólio do XPML é bem melhor, bem melhor. Então qual que seria o motivo para eu investir no Mall 11? É difícil convencer alguém de falar, poxa, o Mall 11 seria um melhor investimento do que o XPML na minha concepção. Porque o XPML tá anos-luz. Só que o XPML, como a gente comentou, tem um problema que é a XP. E a gente sabe que a XP, ela tem uma paixonite muito grande, né? Muito grande com dívidas. E acaba que o fundo, a gente comentou isso, e aí por isso que tá tendo essa emissão aí do XPML vai ser um fiasco. Então o XPML vai ter uma dorzinha de cabeça para pagar as contas dele de 2025. Então tem todo esse rolo aí da XP. Claro que no final do dia acaba impactando pouco, mas acaba sendo uma dor de cabeça, pode impactar, vir a ser um problema sério, então tem esses pontos, comentar sobre o XPML. Então se você quer confiar na gestora, quer falar, não, eu quero uma gestora que eu possa confiar, fechar meus olhos e atirar, a gente tá falando aí que o XPML, ele poderia perder nesse ponto pro Mall 11, né, mas falando de portfólio, não tem como passar a mão do Mall 11, a gente tá falando aí de uma receita, de uma qualidade de imóveis muito melhor do XPML, né, e aí falando sobre a renda, né, que a gente pode ver justamente isso, né, agora nos meses de novembro, dezembro e janeiro de 24, a gente teve uma renda operacional nesses meses aqui muito maior, né? Tanto pela questão da Black Friday, questão de final de ano e Natal, e questão de final de ano e férias, 13º, enfim. Então acaba que a gente pode ter isso acontecendo. A gente provavelmente vai ter isso acontecendo nos próximos meses, significa um dividendo mais alto, né? Nos próximos meses aí para o fundo. E aí aqui ele comenta, né? Que justamente isso, que o Barra Malls, ele entra como uma receita financeira e não como uma receita imobiliária, que eu acho que ele poderia fazer um destaque aqui, uma nota explicando que tem a receita imobiliária, tem a receita imobiliária e financeira, né? E o que seria essa receita imobiliária e financeira? Seria o Barra Malls, enfim. Mas, enfim, é algo que não... Se você analisar o fundo certinho, como eu estou fazendo aqui com você, você não precisa ter isso, mas para a maioria dos cotistas seria interessante. Aqui o portfólio dele, ele é um fundo que não busca ter muita participação, né? É uma coisa que eu gosto. Se você for comprar um shopping, eu acho interessante. Se você comprar qualquer ativo, né? É interessante que você seja majoritário, para que a sua decisão seja a decisão mais importante. E ele é um fundo que acaba não fazendo tanto isso, diferente do XPML, que a maioria dos imóveis acaba sendo 100% dele. Claro que alguns, como Cidade Jardim, né? O Shopping Cidade Jardim, não dá para você ter 100%, mas o fundo acaba, na maioria dos imóveis do XPML, são propriamente dele, né? 100%, 90%, 80% dele. Aqui a gente tem o Maceió, lá em Alagoas, e aí a gente tá falando o seguinte... Diferente de loteamentos, diferente de prédios corporativos, a gente está falando que no setor de shoppings,
O Nordeste é muito bom, é um setor muito bom, porque acaba que, por vários motivos, né, o shopping ali é um centro de comércio para pessoa, então o shopping lá, tanto aqui no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, mas também no Nordeste, é muito bom. Então acaba que você vê um fundo tendo exposição a principalmente essas três áreas, né, Rio de Janeiro, São Paulo, às vezes Minas Gerais, enfim, e o Nordeste, né, então a gente aqui tem uma exposição ao Shopping Maceió, que é a maior exposição do fundo, e também, né, aqui na Bahia, o Boulevard Shopping, então é interessante comentar sobre isso. E aí, no Shopping Maceió, ele tem 52%, então ele é o majoritário. Já no shopping lá na Bahia, ele acaba não sendo o majoritário. Nem nesse aqui, nem nesse aqui, nem nesse aqui, né, nem nesse aqui. Na maioria deles ele não é majoritário, né? Então é interessante comentar sobre isso. E aí você pode ver que boa parte dos shoppings dele estão no Rio de Janeiro, né? Tem pouco São Paulo aqui, só tem 4 em São Paulo, e a maior parte está no Rio de Janeiro. Isso aqui, esses dois aqui, né, o Península Open Mall e o Rio 2, fazem parte do Barra Malls, e aí o Barra Malls também, falando aqui do Shopping Metropolitano da Barra, então tá tudo junto aqui, esses últimos três aí estão meio agrupadinhos, né, mas a gente ao todo estaria falando de 4 também, né, e 4 shoppings grandes, né, e aí a gente tá falando aí de uma receita no Mall Shoppings, ele tem 17% do PL e 14% da receita. Ou seja, ele vale mais do que ele distribui de receita. E aí, quando a gente vai por exemplo, pro shopping da Barra Metropolitana aqui, a gente tá falando que ele vale menos e gera mais receita, né? Então é interessante analisar sobre essa perspectiva. Aqui a gente já comentou, né? Bahia, Nordeste, Rio de Janeiro, a maior parte em Rio de Janeiro. Interessante comentar sobre isso, né? Enquanto o XPML, por exemplo, já tem uma diversificação maior, mas tem bastante shopping em São Paulo. E aí, a gente tem aqui a aplicação financeira dele, né? A aplicação financeira a gente tem tanto aqui, eu vou pegar para vocês, tanto essa parte aqui de 70 milhões em caixa, que a gente tá falando de títulos públicos, né? O Tesouro Selic aí, e 168 milhões 140 milhões em fundos imobiliários, que é justamente isso que a gente comentou do Barra Malls e do VISC, e também a gente tem um SPE aí, que ele usou essa empresa para comprar um shopping na realidade, e aí a gente tem 170 milhões dentro da SPE. Só que aqui, quando ele fala de 270 milhões, você já deve ter imaginado que ele está considerando que esses 270 milhões são fundos imobiliários, mais o caixa dele, né, que daria 270 milhões. Então, quando ele fala que ele tem um CRI para pagar dessa aquisição do Barra Malls, não sei de onde que é esse CRI, a gente pode ver depois. Mas quando ele fala que tem um CRI de 110 milhões para pagar, e ele fala que tem 270 milhões em aplicações financeiras, você pode imaginar que seja em caixa, mas não, né? A gente tá lembrando que esse fundo imobiliário aqui não é um fundo imobiliário como o VISC que ele poderia tranquilamente vender. Não, a gente tá falando de um fundo imobiliário que é um ativo do fundo, né? Um imóvel físico do fundo. E aí a gente tá falando que ele tem uma quantidade de 70 milhões em caixa para 110 em dívida. E não vai ser uma grande dor de cabeça, né? A alavancagem do fundo já é pequena, ele já tem um caixa interessante para pagar essa dívida, então tá bem tranquilo, é justamente isso. Se você não quer ter dor de cabeça e acha que o CPML tem alguns problemas aí, tem algumas dificuldades, aí você pegaria, no caso, o MOL 11, né? Nesse caso, tipo, quero ficar longe de dor de cabeça e tal, não quero ficar tendo que preocupar com dívida, aí você poderia levar em consideração com mais carinho o MOL 11, né? E aí aqui ele comenta justamente sobre isso, esses 140 milhões aqui são de 126 milhões do Barra Fimols. Aqui a gente tem as dívidas dele, né? Que ele usou para comprar. Essa dívida aqui não vale praticamente nada, tá vencendo agora em dezembro de 24, bem tranquila. E a maior dívida é uma dívida de IPCA mais 6,5, então bem tranquilo, pegou bem essa dívida aí, se alavancou bem. Um prazo de 15 anos, então bem longo também, bem tranquilo pro fundo. E aí, 6% de alavancagem, né? Aqui a gente tem um cronograma de amortização, então nos primeiros 3 anos, né, nos próximos 3 anos na realidade, ele vai pagar 6 milhões mais ou menos, que não é muito mais do que o fundo gera de receita, né? A gente tá falando que é metade do que ele gera de receita financeira, então bem tranquilo também, o fundo não vai ter maiores dificuldades para pagar essa dívida. Aqui a gente tem a venda por metro quadrado, dá para ver esse claro crescimento nos meses de outubro, novembro e dezembro, e também que agora no mês de setembro a gente teve um crescimento no ano de 2024, né? Então no ano de 2024 a gente teve, dá pra ver crescimento em referência aos anos passados. Então a gente tá falando que além dessa alta que tem em outubro, novembro e dezembro, a gente tá falando de uma alta natural do ano de 2024. Então a gente tá falando que pode ser o melhor ano do fundo, né? Porque tem crescido cresce naturalmente tanto nesses últimos meses do ano, quanto também tem crescido em 2024. E aí a taxa de ocupação segue estável, a inadimplência líquida, né, estourou lá em 2021 e 2020, obviamente, por causa da pandemia, mas, né, agora tá bem tranquila em 5% aí, em 1%. O que é a inadimplência líquida, né? É o devedor aí, é o inquilino que não paga, né? É basicamente isso.
Então a gente tá falando aí que agora tá bem tranquilo em 2%. Então tá bem tranquilo, lembrando que teve a pandemia aí, e aí por isso essas métricas altas aqui, né, de inquilinos que não estavam pagando, estavam usando o imóvel e não estavam pagando. E aí o NOI, que é a nossa receita aí, né, dividido pelo metro quadrado, também teve esse mesmo esquema, né? Então, dezembro, janeiro cresceu muito e tem a própria alta de 2024. Você pode ver que 2024 tem sido o melhor, os melhores meses, né? Então, assim, você compara fevereiro dos outros anos com fevereiro de 2024 foi o melhor. E aí o crescimento do fluxo de veículos, que o fundo ele lucra também com estacionamento, o crescimento de fluxo de veículos segue igual, né? Não tem muito da onde tirar mais pessoas nesse mundo para colocar de veículo ali. As vendas das mesmas lojas, né? Que é o Same Store Sales, que é basicamente o quanto que a mesma loja está vendendo a mais, também tem crescido esse resultado, né? Agora num crescimento mais devagar, né? Diferente do ano de 2022 que a gente está comprando com 2021 pandemia, então a gente teve um crescimento na exponencial, agora vem um crescimento maior, mas vem tendo um crescimentozinho aí também mês contra mês, né? O janeiro de 2024 com janeiro de 2023, então tem tido um crescimento também. O fundo em geral ele tá indo bem, né? Ele tá conseguindo ter mais vendas, tá conseguindo fazer mais alocações, tá conseguindo pagar a dívida tranquilo. Então o fundo em geral, os imóveis do fundo em geral, os shoppings do fundo em geral, os lojistas do fundo em geral, embora esse cenário macroeconômico confuso, estão indo bem, né? Eles estão conseguindo fazer o trabalho certinho e estão conseguindo crescer ano após ano, mês após mês. Então é um fundo que realmente vem trazendo esse trabalho de melhor qualidade. E aí a gente tem o Same Stores Rent. Por quê? Acaba que sales é para loja, né? Quem fica com a maior parte das vendas é o lojista. Agora, falando de aluguel, quem fica com aluguel é o fundo, né? E aí, falando de aluguel, né? O aluguel das mesmas lojas, a gente tá falando de um crescimentozinho também, né? Acaba sendo menor do que as vendas, mas acaba sendo um crescimentozinho também, maior parte para repor a inflação, né? Se não tivesse esse crescimento, seria preocupante, porque ele não estaria repondo a inflação dos aluguéis, mas, né, esse crescimentozinho de 4%, se fosse maior, seria interessante, né? Demonstraria que o fundo ele consegue, justamente por ter shoppings muito bem localizados, shoppings de extrema qualidade, ele consegue cobrar mais caro. Fala, não, eu quero aumentar o seu aluguel em 10%. E o cara fala, fazer o quê? Tenho que continuar aqui é o meu ponto de venda, né? Como é o caso que acontece em alguns shoppings do XPML, né? E aí a gente tem aqui o resumo dos ativos, eu vou comentar só os que forem interessantes, mas ele comentando sobre várias métricas dos shoppings, isso aqui é muito bom. Isso aqui a gente não tem no XPML e aqui foi muito bom. É muita transparência da Genial, então muito bom esse ponto dele trazer esse resumo dos ativos, né? E aí a gente tem aqui o ativo do Parque Lagos, que é o ativo que está... não é o ativo que está em maturação, né? Mas é o ativo aí que foi comprado junto com o Parque Sul. E aí a gente está falando aí que ele teve um destaque nos últimos meses aí por causa da receita do aluguel variável, que é justamente essa receita aí da participação dos lucros, né? Do faturamento das lojistas. E Malmídia, né? O que é Malmídia? Você já viu aqueles telões ou cartazes gigantescos no meio do shopping? Até mesmo no elevador? Então, esses cartazes aí é uma forma dos anunciantes darem dinheiro para o imóvel, para o shopping, né? E acaba indo esse dinheiro pro fundo. E chama isso da mídia do shopping, né? Então, aparece anúncio para você em todos os momentos que você tá andando no shopping ali, são anunciantes pagando para o dono do shopping. E aí, quem é o dono do shopping? O fundo imobiliário, então é mais uma forma de receita dele. Tem várias formas de receita. Eu já postei um Reels e um short sobre isso, então pode explorar aí. A gente tem o Parque Sul aí, que tá em maturação, enfim, e a gente teve um destaque aí para os segmentos âncoras, semi-âncoras, serviços de alimentação. O que é os âncoras, né? Âncoras são lojistas que ocupam um espaço muito grande. Semi-âncoras também, né? São lojistas que ocupam um espaço ok. A gente tem as mega lojas, que é aquelas americanas que você vê que fala, nossa, que americanas interminável, não acaba nunca. Você vai andando, nunca acaba. Que nem o supermercado, né? Normalmente, supermercado de shopping, você vai andando assim, tem uns que não acabam nunca. Então a gente tá falando de mega lojas. Âncoras são lojas maiores, semi-âncoras são lojinhas relevantes também, e aí serviços de alimentações, né? As alimentações são aqueles serviços de alimentação ali, serviços são aqueles quiosques, né? Enfim, a gente tá acostumado com isso, então o fundo aí conseguindo ter um desenvolvimento aí bom no Parque Sul também, né? Que tá em maturação ainda, né? Tá crescendo. E aí a gente tem o Campinas também, que teve uma receita com estacionamento maior, mais uma fonte de receita por fundo, e uma redução de despesa operacional, ou seja, uma redução do que sai do fundo, né?
também que ajudou a ter um melhor resultado. Então, você vê que o fundo ele vem fazendo um bom trabalho, né? Vem sem dor de cabeça, vem fazendo um bom trabalho, e é isso. No final das contas, você pode escolher, né? Você quer uma gestora que tem bons imóveis, mas tem algumas dores de cabeça, ou você quer um relacionamento bom, mas que tem algumas instabilidades, ou você quer um relacionamento perene também, que não tem muita emoção, mas segue jogo, né? Então, é você escolher qual tipo de fundo mais te agrada, né? E aí, aqui comentando um pouco mais dos imóveis, né? A gente tem aqui o Shopping Center lá de Maceió, que é administrado pela ProShopping. São 213 lojas, que acaba, se você dividir aqui por 32 metros quadrados, são cerca de 150 metros quadrados por loja, né? Você pode pensar isso. Então, fazendo essa divisão aqui, cada lojista teria em média, né? 150 metros quadrados. Ponto interessante. Agora, se você pegar, por exemplo, um outro shopping como o Shopping Taquaruna, lá de Recife, né? Nordeste novamente, tem o da Bahia também, a gente está falando de um espaço por metro quadrado maior, né? São 50 mil metros quadrados para 250 lojistas, a gente está falando aí de mais ou menos 200 metros quadrados por lojista. A gente falando aqui do Suzano Shopping, a gente segue essa mesma lógica, 250 metros quadrados por loja, né, por lojista. A gente também, aqui o Shopping Taboão, administrado pela Allos, né, já comentei da Allos aqui no shorts daqui do canal também, que ele tem uma baixa participação, né, é importante comentar sobre isso, eu já comentei que eu não acho tão interessante ser minoritário, que você acaba tendo uma opinião minoritária também, né, e isso, quando o gestor ele é cobrado tanto pela administração do imóvel, do shopping, pelos outros donos do shopping, quanto também pelos cotistas, acaba que tem vezes que os dois tentam puxar a corda para um lado, e aí o gestor que fica ali no meio, ele fica tentando equilibrar os dois, e acaba que alguém ele vai desagradar, né? E acaba que boa parte é os cotistas, né? Então, ele não vai conseguir desagradar os donos do shopping, né? Não tem como o dono do negócio falar vai ser desse jeito e o gestor poder fazer alguma coisa, né? Então é raro ele conseguir fazer alguma coisa. Aqui também é a mesma lógica, né? Eu acho interessante a gente fazer essa divisão aqui de lojista por metro quadrado, número de lojas por metro quadrado, né? Acaba que, por exemplo, um quiosque que tem o quê? Nem 40 metros quadrados direito, né? Um quiosquinho que fica ali no meio do shopping, acaba ocupando, né, 40 metros quadrados, enquanto um Carrefour ocupa 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados. Então, claro que a média não vai ser o número exato, né? Mas a gente consegue fazer uma média aí pra gente ter essa ideia, né? De quantas lojas tem para o metro quadrado. Eu acho interessante falar sobre isso porque muda a visão da qual você tem sobre o fundo. É um fundo que é um imóvel que ele tem mais lojas, ou seja, tem mais espaço pro consumidor comprar, ou é um imóvel que ele preza mais pelo grande fluxo de pessoas. Então ele tem poucas lojas, mas são lojas robustas que vão aguentar um grande fluxo de pessoas indo, né? Você tem esses dois mundos aí para você poder explorar, dependendo do seu shopping. Aí tem o Madureira, são 36 mil metros quadrados, 170 lojistas. Enfim, acho que você já entendeu aqui como é que é o portfólio do fundo. Não tenho nenhum shopping, além do Madureira aqui, e acredito que o Maceió Shopping também deva ser um shopping importante ali para o pessoal de Maceió. Tirando esses dois shoppings aí, e tem um outro também, além do Tabuão, a gente tem o Metropolitano Barra. Tirando esses 4 shoppings aí, eu acho realmente que os outros imóveis, os outros shoppings aí do fundo são ok, né? Não são como, por exemplo, o Cidade Jardim do XPML, que todo mundo cai o queixo. Nossa, Cidade Jardim, né? Então, ele tem o Vila Lobos também, então acaba que, falando de portfólio, né, dos ativos, o XPML não tem comparação, né? Mas sobre o MOL 11, é isso. Lembrando o nosso combinado, hein? Não sai do vídeo enquanto não terminar, pode ser? Se você gostou da análise, é o nosso combinado. Deixa o like aí, se você gostou também. Se você tiver qualquer dúvida ou algum fundo que você quer que a gente analise, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal e agora, para a gente poder finalizar aqui o vídeo, você poder ir pro próximo vídeo, tanto do canal quanto o vídeo do XPML, é o seguinte, todo mundo tem aquele amigo que ensinou a gente a investir, ou que tá começando a investir, ou que você sabe que investe, você sabe que você tem esse amigo. Ah, eu não sei de nenhum. Se você abrir o seu WhatsApp aí, você vai encontrar. Se você abrir o seu Instagram aí, rolar umas 20 pessoas aí, você vai achar pelo menos umas 2. Então todo mundo tem esse amigo. E aí a questão é o seguinte, vamos fazer, se você gostou dessa análise, acho que é justo você poder compartilhar isso com o teu amigo também. Então faz o seguinte, copia o link desse vídeo aqui, e aí manda esse link desse vídeo pro teu amigo. Fala realmente a tua opinião, pô, gostei e tal, o cara explica bem, ou o cara consegue trazer uma forma diferente, enfim, se você gostou do vídeo, você vai ter um motivo aí por ter gostado. E aí você vai enviar esse vídeo pro teu amigo, tanto no Instagram, no WhatsApp, pro teu conhecido, pode ser um amigo, familiar, conhecido do trabalho, enfim, não importa. Mas ajudar esse cara. Por quê? Tanto ajudar esse cara, quanto ajudar você, que você ganha com isso, o cara ganhando com isso, ele fica feliz contigo, e também ajudar o canal aqui. E aí se a gente chegar a uma métrica aqui no canal de 500 views nesse vídeo aqui, eu vou fazer o seguinte, todo mundo
todo mundo que tiver comentado nesse vídeo e que tiver enviado o link, claro, você tem que falar, mandei pra esse e esse amigo. Você manda pra mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma área de membros, que a gente vai ter um espaço ali pra gente poder trocar ideia de fundos imobiliários, enfim, um grupo de WhatsApp, né, pra gente poder trocar ideia de fundos imobiliários, e todo mundo que tiver comentado nesse vídeo e tiver mandado o link pros amigos, pode me mandar lá no Instagram, a confirmação que você mandou pros seus amigos, vai receber o acesso gratuito a esse grupo de WhatsApp, e quem sabe, futuramente é uma área de membros que vai ter alguns conteúdos diferentes que não tem aqui no canal. Fechou? Acordo feito? Então, chegando a 500 views aqui nesse vídeo aqui, a gente faz isso, me manda lá no Instagram o print que você mandou pros seus amigos, e aí eu te dou acesso grátis a esse grupo de WhatsApp, quem sabe futuramente a uma área de membros. Fechou? É isso? É nóis e... Tô contando com o nosso acordo aqui. Fechou?